Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Eu sou o Moacir aqui do Mensagens Kardecistas, esse perfil espírita que está no Instagram, no Facebook e no YouTube, trazendo mensagens da espiritualidade, mensagens dos livros da codificação, assim como mensagens de tantos autores espíritas encarnados e desencarnados, como André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Chico Xavier, dentre tantos outros. Como vocês sabem, nós realizamos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo todas as semanas, que começa nesse vídeo que vocês estão assistindo, uma pequena palestra de 10 minutos com algumas reflexões sobre o tema da semana. Nós começamos com a palestra de segunda-feira, porque é o tempo entre segunda e quarta-feira de vocês lerem o trecho, refletirem sobre ele, estudarem esse trecho, para que a gente tenha um maior poder de reflexão, de análise, de estudo na quarta-feira, quando acontece o nosso Evangelho no Lar. Todas as quartas-feiras do ano, sem exceção, às 20 horas, nós realizamos uma live de mais ou menos 1 hora com o culto do Evangelho no Lar, onde estudamos, nos protegemos, porque a espiritualidade vem fazer conosco e nos protege. Nós estamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E essa semana nós estudaremos os itens 5, 6 e 7. Esses itens 5, 6 e 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão divididos em duas partes: a parábola do semeador e o dever. O que significa estudar a parábola do semeador? Significa entender o que Jesus quer de nós para a nossa evolução e para a evolução planetária. Ele começa assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. E depois ele continua falando que parte das sementes caíram no meio das pedras, e como tinha pouca terra no meio das pedras, elas mal conseguiram germinar. Quando começaram a nascer, o sol veio e já as queimou, porque as raízes não estavam bem grudadas na terra. Tinha pouca terra para elas se desenvolverem. E aí ele fala que outra parte caiu no meio dos espinheiros. E a planta até tentou, crescer, mas ela ficou sufocada no meio dos espinheiros. E outra parte caiu em terra boa, e essa germinou e deu frutos. É lógico que na quarta-feira, no Evangelho no Lar, às 20 horas, a gente vai estudar com muitos detalhes a parábola do semeador. Agora são apenas algumas reflexões iniciais, Então, assim, a parábola do semeador, ela exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa de letra morta e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá? E não é isso mesmo? Quando Jesus está na parábola do semeador, trazendo algumas alegorias para que a gente entenda, Então, falando da semente, que a semente caiu no chão e ela ficou exposta e os pássaros comeram, Depois ela caiu no meio de pedregulhos e ela não conseguiu germinar, ou ficou sufocada no meio de espinhos e aquela que caiu em terra boa germinou e deu frutos. Jesus está fazendo uma comparação com a nossa vida, com a nossa evolução. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos os ensinamentos de Jesus, nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, entendemos o livro dos Espíritos, mas na hora de colocar em prática, não colocamos. E é isso que Jesus está falando aqui com a sementeira. Porque aquela semente que cai, no chão e os pássaros comem, é aquela mensagem que a gente nem presta atenção. Ela chega pra gente, entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente acha que é bobagem. Aquela que cai no meio de pedregulhos é aquela mensagem que chega e ela é rasa. Ela não tem raízes profundas, E aí é aquela mensagem que a gente até escuta, até acha bonita, mas
o dia a dia faz com que a gente não siga. Aquela semente que cai no meio dos espinhos e é sufocada, é a mesma coisa quando a gente estuda o Evangelho, estuda a palavra de Jesus, os seus ensinamentos. Só que na hora de colocar em prática, as vicissitudes, né, as distrações que a gente tem na nossa sociedade, faz com que a gente não coloque, faz com que a gente deixe de lado. E aquela semente que caiu em terra boa é aquela semente da palavra de Deus, da palavra de Jesus, dos seus ensinamentos de amor, que cai no coração de pessoas que estão preparadas, que cai no coração de pessoas que já entenderam que não basta que eu conheça todos os ensinamentos de Jesus, porque se eu não colocá-los em prática, não serve para nada. É letra morta, como diz aqui. Muito mais vale aquele que pouco conhece e coloca em prática tudo que conhece. Aquele que lê sobre o amor de Jesus no Evangelho, lê sobre o amor nos seus ensinamentos, sobre a caridade, sobre o perdão e coloca em prática. Coloque em prática na sua família, no seu trabalho, no seu círculo social, para todas as pessoas. Muitas vezes, né, assim como na parábola, os ensinamentos de Jesus caem como sementes e os pássaros comem entre pedras e fica sufocado entre espinhos. As distrações do dia a dia nos tiram do caminho reto, aquele caminho direto até Jesus. Ou seja, eles nos colocam desvios. E esse desvio nos tira do nosso desenvolvimento espiritual. Dessa forma, nós atrasamos o nosso próprio desenvolvimento. Mas o que Jesus quer dizer, né, quer de nós, é que a gente seja solo fértil. O que Jesus quer de nós é que todos nós sejamos solo fértil para a semente do Evangelho e que permitamos que essa semente germine em nosso coração para a nossa evolução e de toda a sociedade. Ninguém evolui sozinho. E aí, quando a gente fala nessa evolução, a gente fala do dever, que é a continuidade do nosso estudo de quarta-feira, né? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Porque a gente fala, né? Que semente é essa? E a gente sabe o que a gente precisa fazer, não é verdade? E a gente pode muitas vezes nos perguntar, mas o que é esse dever? Esse dever é o desenvolvimento, é o dever com o nosso desenvolvimento e com o desenvolvimento do próximo. Esse é o dever. É com o nosso desenvolvimento e com o desenvolvimento do próximo. É o dever moral. É entendermos nosso papel na sociedade e no desenvolvimento de toda ela. Porque, entendam, a sociedade só evolui, o planeta só se regenera quando cada um de nós evoluir. Quando cada um de nós modificar o nosso estado vibratório. Quando ao invés de devolver a ofensa com outra ofensa, eu devolver com amor. Eu sei que é fácil falar e difícil de colocar em prática. Mas a prática do amor de Jesus é como andar de bicicleta. Eu aprendo a andar de bicicleta, eu não tenho fôlego para dar uma volta no quarteirão, porque eu não tenho preparo físico para isso. Se eu começar a andar todos os dias, em poucos meses talvez eu esteja pedalando dezenas de quilômetros, mas eu preciso treinar. O amor é a mesma coisa, a gente precisa treinar. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Fazer o que precisamos ou o que é necessário sem procrastinar, sem desviar o nosso foco de atenção. E isso hoje em dia é muito difícil, dada a quantidade de distrações que existe na nossa vida. Distrações da materialidade mesmo.
O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. E aí está o segredo de tudo. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos. O que acontece é que a gente tem que arcar com as consequências. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou precisar arcar com as consequências. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. E aí, quando a gente pensa em dever, o que a gente está pensando? Qual que é a ideia? É seguir o maior mandamento que Jesus nos ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se não somos capazes de nos amar, não somos capazes de amar a mais ninguém. É o auto-amor. Entender que o desenvolvimento do próximo é também o meu desenvolvimento. Quando eu trabalho pelo próximo, eu trabalho por mim mesmo. Quando nos dedicamos aos cuidados dos outros, minimizamos nossos próprios problemas. Cuidar do próximo é o segredo da nossa felicidade. Esse é o segredo da nossa felicidade. É cuidar do próximo. Ajudar o próximo. Ajudar no desenvolvimento daquele que tem dificuldade. Fazendo isso, eu estou ajudando no meu próprio desenvolvimento. E assim, seguindo o maior mandamento que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que vocês leiam os itens 5, 6 e 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reflitam sobre ele, para que na quarta-feira, às 20 horas, a gente tenha um ótimo poder de reflexão junto com a espiritualidade no nosso Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até lá.